Efésios, capítulo 4. Nós estaremos hoje meditando na passagem de Efésios, capítulo 4, versículos 25 a 32. Estarei fazendo a leitura então e peço que os amados irmãos estejam acompanhando aí em silêncio. Exortações à santidade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Deus soberano, rendemos graças ao teu nome, ó Deus, pela tua bondade. Rendemos graças, ó Deus, ao teu nome, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de estarmos aqui na tua casa, podermos abrir a tua santa palavra, ó Deus, e podermos ouvir a tua voz. Nesse momento, ó Deus, pela iluminação do teu Santo Espírito, nós te pedimos que o Senhor continue falando conosco, ó Pai, através dessa palavra, como o Senhor já tem falado conosco através de todos esses momentos aqui de culto. É no santo e poderoso nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos, no ano de 1986, dia 28 de janeiro, para ser mais preciso, milhões de pessoas criaram uma grande expectativa, assistiram pela TV aquilo que havia sido anunciado um bom tempo antes, que era o lançamento do ônibus espacial Challenger. O ano era 1986 e era a primeira vez que a humanidade veria o lançamento de um ônibus espacial. Um ônibus espacial que continha ali 7 tripulantes, inclusive uma professora. Gerou-se uma grande expectativa, não só nos Estados Unidos, mas gerou-se uma grande expectativa em todo o mundo. E as pessoas se organizaram para assistirem esse lançamento do ônibus espacial, algo que seria inédito, algo que seria impactante, que a humanidade jamais havia pensado que poderia acontecer. Mas apenas 73 segundos após a decolagem, essa nave explodiu no espaço, matando todos os 7 tripulantes que estavam nela. Talvez a gente possa pensar que algo muito desastroso tenha acontecido. Algo que não poderia ter deixado de acontecer para que esse ônibus espacial explodisse assim 73 segundos após o seu lançamento ou a sua decolagem. A investigação revelou um pouco tempo depois que a causa não foi uma falha tão gigantesca. A causa foi imprevisível. Algo aparentemente pequeno. Um anel de vedação defeituoso que não suportou a pressão da temperatura ou a temperatura baixa daquele dia. Um detalhe negligenciado. Um pequeno detalhe negligenciado fez com que todo aquele aparato, toda aquela expectativa, tudo aquilo fosse literalmente pelos ares, diante de uma grande explosão. O que tem a ver com o texto que nós acabamos de ler, né? No corpo de Cristo, pequenas falhas espirituais que nós deixamos de tratar, coisas pequenas, coisas muitas vezes aos nossos olhos irrelevantes, coisas que nós achamos que, não, isso não vai trazer tanto
impacto assim para a vida da igreja. Isso não vai trazer assim, tanto impacto para a minha vida como cristão, como crente. E, irmãos, coisas pequenas. Talvez um pequeno ajuste, talvez um pequeno reparo poderia prevenir um grande desastre. Paulo aqui, ao olharmos para essa passagem, e olharmos para a estrutura, ele está falando aqui sobre santidade, como nós vimos no nosso último encontro aqui, falamos sobre santidade cristã, e Paulo continua exortando os crentes de Efésios ali sobre a necessidade deles serem santos, sobre a necessidade de se santificarem. E Paulo claramente aqui, ele continua a repreensão aos cristãos de Éfeso, sobre a necessidade de abandonarem então de vez o velho homem e viverem de vez o novo homem. Na perícope anterior, né, no trecho anterior, nós vamos ver que Paulo ele fala, olha, vocês que estavam mortos, vocês que tinham um modo antigo de viver, agora convertidos a Cristo, não podem mais viver como viviam anteriormente. Nós falamos aqui sobre a antiga roupa, não vestirmos mais aquilo que não nos cabe. Paulo continua exortando esses irmãos aqui a abandonarem de vez o velho homem, a mortificarem de vez o velho homem, a não vestirem mais suas roupas sujas, a de fato agora vestirem uma nova roupa e viverem como condiz o evangelho, aquele evangelho que eles acabaram de receber. Paulo continua falando sobre a necessidade de se santificarem, a necessidade de não mais estarem travestidos com as velhas roupas sujas. As velhas roupas aqui, irmãos, nós sabemos que se trata do velho homem. Aquele homem que está afundado na lama do pecado. Essa nova vida dada aos gentios trazia consigo alguns deveres e exortações. Não é só de fato abandonar o velho homem e viver como novo homem, mas isso, irmãos, acarreta para nós deveres, alguns deveres. Esse novo homem, ele não nasceu novamente, espiritualmente falando, para agora ficar como um simples anjinho, né? Esqueceu o que passou, matou o velho homem, agora eu vivo o novo homem. Não. Paulo fala, olha, vocês que agora estão em Cristo, são nova criatura e vocês têm alguns deveres. Pensando nisso, meus irmãos, eu gostaria de que nós estivéssemos pensando sobre deveres de uma nova vida. O tema da nossa mensagem hoje é deveres de uma nova vida. E, em primeiro lugar, Paulo fala do dever de cuidar do corpo. O dever de cuidar do corpo. Em várias passagens da carta de Paulo aos Efésios, ele se refere à igreja como um corpo. Ele usa essa metáfora, né, essa analogia, olha a igreja como um corpo bem ajustado, um corpo que funcionando todas as suas partes caminha para um determinado lugar. Nós somos parte de um mesmo corpo. Verso 25 diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Somos parte de um mesmo corpo. Assim como membros precisam funcionar, os membros do nosso corpo precisam funcionar ajustados para que a gente tenha uma vida, né? Para que a gente consiga se locomover, para que a gente consiga trabalhar, para que a gente consiga comer, andar, sentar, deitar, se vestir. O corpo precisa estar bem ajustado. Mas como é que nós, como agora aqueles que fomos alcançados pela graça de Cristo, precisamos viver em um processo de santificação ou santidade? Como é que nós cuidamos do corpo? Muitas vezes, irmãos, os cristãos dos nossos dias, eles até querem a santidade. Alguns prezam ou buscam, sabem que precisam buscar a santidade. Mas quando se fala em cuidar do corpo, né, é aquela história, não, eu cuido do meu, eu cuido de mim. E cada um cuida de si próprio. Né? E por aí alguns até falam assim, eu cuido de mim e fulano cuida dele, porque a salvação é individual. Quem aqui nunca ouviu isso? Mas Paulo fala, olha, vocês são membros uns dos outros, vocês são parte de uma comunidade, vocês são parte de um mesmo corpo.
Como assim eu sou parte de um mesmo corpo e eu não me importo com o meu irmão? Eu não me importo com aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Ajuda ou prejudica o meu irmão? Ações individuais afetam a comunidade, meus irmãos. Ações individuais afetam o coletivo. E a gente pode muitas vezes experimentar isso. Ações individuais, o pecado individual, ele afeta como um todo o corpo. Ele afeta como um todo a igreja. Mentir, enganar, esconder a verdade prejudica todo o corpo, prejudica a família, ou seja, prejudica a igreja, prejudica a nossa comunidade. Por isso Paulo fala, olha, deixem de falar a mentira. Falem a verdade uns para os outros. Sirvam uns aos outros. Busquem esse chamado, ou busquem essa santificação, para que você seja bênção na vida do seu irmão. Paulo faz um chamado aqui à unidade, ao amor mútuo. Meus irmãos, reconhecer que nós somos membros uns dos outros implica em estar próximo, implica em agir com empatia, implica em sermos responsáveis uns pelos outros. Tem-se também uma ideia de que nós não devemos julgar uns aos outros, de fato, mas tem-se também uma ideia, irmãos, de que eu não recrimino o pecado do meu irmão, e assim ele não recrimina o meu pecado, eu não recriminando o pecado do meu irmão, nem ele recriminando o meu pecado, nós conseguiremos caminhar bem, conseguiremos caminhar de mãos dadas até a eternidade, rumo à eternidade. E muitas vezes, irmãos, a gente tem visto o irmão caminhando a passos largos para cair no abismo, e simplesmente nós deixamos. Simplesmente nós não nos importamos. O apóstolo Paulo aqui fala justamente isso. Vocês são membros uns dos outros. Como assim nós não nos importamos uns com os outros? Imagine que você está com a mão machucada, talvez um dedo cortado, inflamado. Se você já fechou a porta do carro na unha, você vai entender bem o que eu estou te falando. Algo que traz um incômodo, algo que traz uma inquietação. Talvez você pode tentar ignorar essa dor, talvez você pode tentar ignorar esse ferimento, mas o problema vai piorar se você tentar ignorar essa dor. Não, eu bati o dedinho, deixa, é só um dedinho. Meus irmãos, esse só um dedinho, essa só uma unhazinha. Agora pense você como igreja. Cada pessoa é parte desse corpo. Se nós temos um problema em um dedo, muitas vezes atrapalha a função da nossa mão, nós não conseguimos pegar um copo, nós não conseguimos talvez pegar uma colher por causa de um dedo. Você imagina a igreja, o corpo, um dedo doente, o corpo todo adoecido. Meus irmãos, essa questão da santidade e a santidade mútua é algo muito sério na vida da igreja. Muitas vezes nós entendemos que somos salvos, somos eleitos, fomos alcançados pela graça, mas muitas das bênçãos que nós poderíamos alcançar aqui, falando como corpo e como igreja, nós deixamos de vivê-las, porque o corpo está doente. Porque parte do corpo está doente. Porque parte do corpo está profana. Meus queridos, Paulo ele faz uma exortação aqui, olha, vocês são membros dos outros, vocês precisam cuidar uns dos outros, vocês precisam, quando verem seu irmão caminhando a passos largos para o inferno, para o buraco, ir lá e puxá-lo, segurar na mão dele e falar, olha meu irmão, vamos por aqui. Olha meu irmão, se você continuar indo por esse caminho, você está indo para o caminho da perdição. Meus irmãos, como é que nós poderíamos aplicar isso às nossas vidas, né? Trazer para nós. Precisamos praticar a honestidade nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. É falar em amor e com amor. Exortar o irmão em amor e com amor. Diante das dificuldades que você vê o seu irmão enfrentando. Confronte com amor as situações de falsidade.
Eu não vou para aquela igreja. Naquela igreja tem fofoca. Naquela igreja tem gente que fala mal um do outro. Naquela igreja, olha, fulano de tal me olha meio atravessado, eu não sei não, mas eu acho que, né? E aí você vê crente usando, né, analogias que não tem nada a ver, né? Meu santo não bate com aquele irmão. Não bate, sei lá, não tem aquela empatia, não tem aquele negócio. Meus irmãos, nós precisamos cultivar as boas relações baseadas em confiança. Você confia nos irmãos da igreja para abrir o seu coração? Você confia no irmão da igreja, sei lá, seja ele o pastor, um presbítero, ou até mesmo um irmão da igreja? Você confia nesse irmão para abrir o teu coração, para pedir, olha, meu irmão, minha irmã, ore por mim, eu estou tendo uma dificuldade, eu tô fraquejando aqui, eu estou fraquejando ali, ore por mim. Você tem feito isso, cultivado essas boas relações? Paulo também nos diz, irmãos, em primeiro lugar, ele nos diz que nós devemos ter esse cuidado com o corpo. Em segundo lugar, ele nos diz que nós também temos o dever de resolver os conflitos rapidamente. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Assim transmita graça aos que ouvem. Meus irmãos, grande parte dos problemas relacionais, principalmente de parte conflituosa, surge no meio da igreja pela má aplicação do controle, pela má aplicação daquilo que nós chamamos e que o próprio Paulo fala, domínio próprio. Muitos dos conflitos, dos problemas que surgem, né, que surgem como aquele parafuso mal apertado, que às vezes a gente não dá tanta importância, que pode trazer grandes estragos, que pode fazer ir muita coisa por água abaixo, que pode rachar uma igreja. Irmãos, quantas igrejas nós temos notícia, quantas igrejas nós temos visto que estão simplesmente rachando. Às vezes por uma má compreensão de uma palavra que um irmão falou para o outro. Às vezes por uma simples coisa que seria resolvida com uma conversa. Como crentes. Irmãos, e a gente passa domingo após domingo ouvindo a palavra na igreja, falando sobre santidade, sobre crescimento, sobre cuidado, sobre amor. E às vezes, por causa de uma simples coisa, grandes problemas acontecem. Se nós olharmos os versos anteriores, aí, do verso 17 a 24, Paulo fala sobre abandonar o velho homem, se revestir do novo homem. Do verso 25 para frente, ele fala, ou ele começa a aplicar isso na prática. Como viver essa nova vida? Amém, beleza, eu não sou mais o velho homem, sou agora o novo homem, e como eu devo viver então? Aí Paulo vem dizer, olha, falando a verdade, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, aquele que roubava, não roube mais. Talvez a gente precise olhar para algumas possíveis situações que estavam acontecendo ali naquela igreja. Paulo, ele fala para um grupo tanto de judeus como gentios, que haviam se convertido, haviam trazido alguma das suas bagagens, da sua vida do velho homem, e aí você agora tem pelo menos dois grupos dentro da igreja. O grupo dos judeus convertidos, dos gentios convertidos. Traziam consigo a sua bagagem, aquilo que nós temos visto aqui, né? Traziam consigo os seus pressupostos, traziam consigo a sua cosmovisão, traziam consigo a forma como adoravam, como cultuavam, como se vestiam, como falavam. E a gente vê Paulo, então, preocupado com isso. Olha, vocês precisam viver em unidade. Eu entendo que aqui nós temos judeus convertidos, temos gentios convertidos, que têm os seus hábitos, mas nós precisamos viver em unidade, vivendo aquilo que Cristo nos ensinou. Irmãos, igreja é isso. Nós temos aqui pessoas de variados pensamentos, variadas formas de viver. Toda igreja temos isso.
Ninguém foi criado da mesma forma. As pessoas nasceram em lugares diferentes. As pessoas tiveram uma criação diferente. E Paulo está dizendo aqui para eles, olha, vocês precisam caminhar em unidade. O motivo pastoral para que Paulo talvez estivesse falando isso para eles era o medo, talvez, diante de um pequeno ajuste, tudo fosse por água abaixo naquela igreja. Um medo recorrente no coração dos pastores. O pastor está vendo um irmão sem falar com o outro, o irmão que passa na rua, vira a cara para não falar com o irmão, mas o irmão que no domingo de ceia está lá, sentado na igreja, participando da comunhão de Cristo com o irmão. Irmãos, quando nós participamos aqui da mesa, o simbolismo aqui é como se nós estivéssemos sentados em volta da mesa aqui, e estivéssemos comungando uns com os outros. Paulo fala, olha, vocês gentios, vocês judeus, agora convertidos, são uma só carne, um só corpo. Mesmo diante das diferenças de pensamento, mesmo diante das diferenças de atitude, da diferença da forma de falar, de andar, de se vestir, Paulo estava então preocupado com isso. Paulo, em toda a carta aos Efésios, ele exorta a santidade. Irmãos, uma igreja ela só vai caminhar pura, ela só vai caminhar reta se houver santidade. E para que haja também essa santidade, que ela começa no individual, ela precisa se estender para a vida da igreja. E santidade, irmãos, não é só evitar pecados grandes. Às vezes, quando a gente fala sobre santidade, a gente fala, beleza, eu vou evitar os pecados, aqueles pecados que eu cometia, e agora, daqui para frente, tudo vai caminhar bem. Santidade não é só evitar pecados grandes, mas mudar profundamente a forma de falar, a forma de agir, a forma de reagir, a forma de se relacionar. Irai-vos e não pequeis. Paulo não está dizendo aqui, olha, não se ire. Mas Paulo está dizendo, olha, quando você se irar com o irmão, não peque, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A gente vê que isso acontece muito nos relacionamentos conjugais, irmãos. Às vezes problemas que começam com, às vezes nem uma palavra, né? Um olhar meio torto que um dá para o outro, pronto, acabou. E aquilo ali vai desencadeando em mais problema. Eu não vou falar com a fulana, eu não vou falar com fulano, ele que tem que me pedir perdão. Não, é ela que tem que me pedir perdão. E a gente vai vendo que isso vai se agravando. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixe que esse negócio, que essa intriga inicial se prolongue. Irmãos, e muitas vezes pelo nosso orgulho, não só no relacionamento conjugal, mas no relacionamento entre irmãos, no relacionamento da igreja, muitas vezes nós somos assim. Olha, fulano de tal me contrariou. A igreja presbiteriana, particularmente, né, ela resolve tudo ou praticamente tudo no sistema de voto, né? No conselho, por exemplo, você tem pastor ou pastores e presbíteros, e muitas vezes é pautado lá um assunto e você é voto vencido. E muitas vezes, irmãos, dentro do conselho há discordância. E muitas vezes um irmão pode sim falar para o outro algo que seja pesado. Somos humanos. Não deveria acontecer, mas acontece. E aí? Fui voto vencido. O fulano de tal falou atravessado comigo. Nossa, olha o que o pastor me falou. Não vou para a igreja domingo que vem. Não estarei lá. E quando eu estiver, eu não vou olhar na cara daquele infeliz. Irmãos, quantas vezes nós temos sido assim? Paulo, no verso 26, fala que mesmo se irando, não se deixe isso prolongar. A palavra no grego lá usada por ele é parajorgismos. Pararrogismos. Ou seja, algo que se prolonga. É aquela ira que você tem com o irmão, mas você, sabe, vai remoendo aquele negócio. Você vai alimentando aquele negócio e só vai piorar. Dando brecha, irmãos, para o inimigo. No verso 27, não deis lugar ao diabo. Paulo está dizendo, olha, reter a ira e não resolver esses conflitos, dá território para o diabo trabalhar.
Eu vi essa frase recentemente, irmãos. Diante de uma situação, uma pessoa virou para mim e falou assim: olha, Marcos, diante disso que acaba de acontecer aqui, o diabo agora tem território para trabalhar em nosso meio. O diabo agora tem território para fazer a ciranda no nosso meio. E se nós não nos arrependermos, se nós não nos perdoarmos mutuamente, se nós não resolvermos essa situação o mais rápido possível, sabe o que vai acontecer? Nós estaremos dando lugar ao diabo. E o diabo vai fazer uma bagunça na nossa vida. O diabo vai fazer uma bagunça na nossa igreja. Irmãos, de fato, se nós prolongarmos os nossos problemas, as nossas dificuldades e as nossas discordâncias, nós vamos ver que estaremos dando lugar ao diabo e que ele fará um estrago. Fará um estrago. No ano de 1988, um avião da Aloha Airlines, que fazia um voo, ele sofreu uma explosão na sua fuselagem, né? A parte de cima desse avião soltou-se. E parecida com a história do foguete, por causa de um simples reparo. Fissuras não detectadas, a falta da manutenção adequada na estrutura do avião, devido à exposição repentina de mudanças climáticas, fez com que aquele teto daquele avião fosse arrancado. Pela misericórdia de Deus, o piloto conseguiu pousar o avião no mar. Apenas uma pessoa, infelizmente, veio a morrer, mas diante do que se anunciava, isso foi tido como uma grande bênção. Apenas um detalhe, uma falta de manutenção. Meus irmãos, infelizmente, as igrejas têm se esvaziado por isso. Uma falta de manutenção na santidade, no domínio próprio, no perdoar mutuamente. Não podemos ignorar, irmãos, os pequenos problemas, assim como essas fissuras, né, no avião, nós não podemos ignorar. Deixa para lá, isso aí não vai dar nada não. Deixa para lá, não é nada não, é só frescura. Irmãos, nós não podemos ignorar os pequenos problemas, nós precisamos fazer uma manutenção espiritual regularmente, periodicamente. Por isso, muitas vezes na igreja, irmãos, nós vamos nos repetir mesmo, vamos ser repetitivos. Sabe por quê? Muitas e muitas vezes, sendo repetitivos, fazendo a manutenção periódica, a manutenção preventiva, nós ainda colhemos frutos da nossa má manutenção, da nossa falta de uma manutenção periódica mais consistente. Perdoe rápido. Perdoe rápido. Eu acho que isso a gente não tem com quem aprender melhor do que com as crianças, irmãos. Aqueles que têm filhos sabem bem. Você briga com o menino, você até dá uma palmada no menino, o menino chora, fica com birra, daqui 2 minutos ele está vindo te abraçar. Ah, meus irmãos, se nós fôssemos como as crianças, perdoássemos rápido, não dando lugar ao diabo, perdoássemos na primeira oportunidade que tivéssemos de nos perdoar. Meus queridos, além de termos o dever de cuidar do corpo, além de termos o dever de resolver os conflitos rapidamente, nós também temos o dever de perdoar como Cristo perdoou. Versos 30 a 32, o apóstolo Paulo vai enfatizar isso aí. Nós temos a obrigação, o dever de perdoar como Cristo perdoou. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Meus queridos, quantas e quantas vezes, por causa do orgulho, nós temos visto pais ficarem anos sem falar com os filhos. Irmãos ficarem anos sem falar uns com os outros. Esposo e esposa ficarem dias, semanas, meses morando dentro da mesma casa sem se falar, irmãos. Orgulho. Nós não temos, irmãos,
não podemos ter esse pensamento de não perdoar. Nós somos perdoados por Deus através de Cristo Jesus. Você já parou para pensar quantas e quantas vezes nós ofendemos, entristecemos o Santo Espírito de Deus, como Paulo está falando aqui para esses irmãos, e ainda assim, a mão do Senhor está estendida para nós. É constrangedor, irmãos, nós sabemos que mesmo diante do nosso pecado podre, da nossa vida podre, ao sairmos muitas vezes aqui da igreja, já saímos pecando, voltando ao pecado como um porquinho que volta para a lama. E ainda assim sabemos que o Senhor nos perdoa. E diante, às vezes, de uma discussão, seja ela qual for, mísera, nós não perdoamos, nós não temos esse direito, irmãos. Nós não temos esse direito de não perdoarmos uns aos outros. E a gente vai ver que o Evangelho Redentor de Cristo, em todas as partes da Bíblia, fala sobre perdão. Perdão. Não podemos deixar de lembrar a passagem aqui, né? Quando perguntam para Jesus, Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar? 7 vezes? Não 7, mas 70 vezes 7. Irmãos, nós não temos o direito de não perdoarmos uns aos outros. O apóstolo Paulo parece preocupado em exortar esses cristãos a conviverem bem, se afastando de amargura, cólera, ira. Nós não temos, irmãos, essa opção de não perdoar. Não temos essa opção de, por causa do nosso orgulho, eu não vou perdoar. Paulo fala, olha, vocês precisam perdoar, porque vocês são perdoados. Vocês foram perdoados por Deus em Cristo. Vocês são perdoados constantemente. Constantemente vocês são perdoados. Após um genocídio em Ruanda, em 1994, milhares de famílias foram destruídas. E uma mulher, ela perdeu a sua família toda, seu marido, seus filhos. Anos depois, ela ficou sabendo que um dos assassinos dos seus filhos, do seu marido, havia se convertido. E agora ele gostaria de ter um encontro com ela, para pedir perdão. Você pode imaginar como é que ficou o coração daquela mulher. Eu vou encontrar com aquele assassino. Um dos assassinos que matou meus filhos, que matou o meu esposo, ao saber que ele voltaria para aquela comunidade em que eles viviam, para aquela vila, aquela cidade, aquela mulher fica tensa. Muitos esperavam que aquela mulher planejasse até uma vingança contra aquele homem, mas num culto, aquela mulher pediu para falar. Ela pediu a palavra e ela disse o seguinte: eu sou seguidora de Cristo. E ele me perdoou de uma dívida muito maior do que este homem tem para comigo. Se ele me perdoou, eu também perdoo esse homem. Meus irmãos, será que nós estaríamos preparados para isso? Como já falei, muitas vezes nós não temos perdoado. Um simples mal olhado, né? Quando o irmão me olha meio atravessado. Uma simples resposta que eu, no meu julgar, na minha interpretação, não foi uma resposta muito condizente. Aquela mulher vira para aquele homem e fala: olha, eu não tenho alternativa. Eu tenho que te perdoar. Meus queridos, para concluir, examine seu coração regularmente. Pergunte-se: eu estou guardando mágoa? Eu tenho guardado mágoa no meu coração, ressentimento ou amargura de alguém, seja no seio familiar, seja no trabalho, seja na igreja, qualquer que seja, irmãos, os relacionamentos que você tem guardado amargura, rancor no seu coração? Pratique a bondade, a compaixão no dia a dia. Faça um esforço, irmão. Meus irmãos, façam um esforço. Perdoe ativamente. Na primeira oportunidade que você tiver de perdoar, perdoe. Mas aquele miserável, ele já pisou na bola comigo várias e várias e várias vezes. A palavra diz, olha, não perdoe 7 vezes, perdoe 70 vezes 7. Não se põe só sobre a vossa ira. Não prolongue essa mágoa, não prolongue nessa birra um com o outro.
Peça ajuda ao Espírito Santo para perdoar. Não é fácil, irmãos. A gente fala sobre perdão, olha, perdoe, perdoe. Não é fácil. Nós precisamos pedir ajuda constantemente. Olha, Espírito Santo de Deus, olha, meu Senhor, me ajude a perdoar aquele irmão que me ofendeu, aquela irmã que me ofendeu, aquele irmão que me lesou, aquela pessoa aí fora, no mundo, sei lá, que me lesou, que me roubou. Me dá força, Senhor. Me dá forças. Paulo também fala sobre evitar palavras destrutivas. Não saia da vossa boca qualquer palavra ou palavra torpe. E aqui ele está usando um termo, né? Não haja gritaria, blasfêmia, malícia, ou seja, longe de confusão. Longe de confusão. Meus queridos, ao olharmos para esse texto, Paulo ele não está apenas dando regras, né? Ele não está apenas nos dando regras de uma cartilha que a gente deva seguir. Mas ele está nos chamando a uma nova vida em Cristo. Está nos chamando a uma nova vida coerente com o evangelho que nós recebemos. Paulo fala, olha, vocês judeus, vocês gentios que receberam o evangelho de Cristo, vocês precisam viver de um modo diferente. Vocês precisam viver de uma forma diferente. Vocês não podem ser mais como vocês eram. Na igreja de hoje, essas exortações continuam pertinentes, irmãos. Paulo está falando isso aqui para nós. Ao fazermos uma análise profunda, nós vemos que precisamos melhorar, precisamos perdoar mais, precisamos nos comunicar melhor, precisamos ser mais empáticos uns com os outros, precisamos amar mais uns aos outros. Essa tem sido uma das tônicas, irmãos, da nossa igreja nesse ano. Precisamos nos importar mais uns com os outros, precisamos saber o que se passa na vida do meu irmão, não para bisbilhotar a vida do irmão, mas para poder ajudar, para poder pedir ajuda, para poder ser um braço forte. Que cada um de nós saia daqui hoje, irmãos, comprometido em fechar as brechas do coração. Se você tem enfrentado esse tipo de situação, se há algum rancor, alguma mágoa, e especialmente com algum irmão da igreja, procure esse irmão. Não precisa ser aqui na frente de todo mundo, se quiser pode ser. Procure esse irmão no particular. Peça perdão. Procure esclarecer essa dificuldade que vocês tiveram, sei lá por quê, por causa de quê. E assim, irmãos, nós conseguiremos caminhar juntamente. Nós estamos falando constantemente do que é ser uma igreja santa, do que é termos uma visão, uma cosmovisão cristã. Mas nós precisamos, né, como diz aí o ditado popular, muitas vezes lavar roupa suja, e roupa suja a gente lava em casa. Se preciso for, lave a roupa suja com o irmão. Chame o irmão, fala, olha, meu irmão, você me ofendeu. Às vezes o irmão está ofendido e o que ofendeu nem sabe que ofendeu. Acontece muito isso no casamento, né? Às vezes. Você magoou a esposa e você nem sabe que ofendeu e por que ofendeu. Mas ela está magoada. Precisamos ir ao irmão, ao próximo. Olha, meu irmão, você me ofendeu. Olha, meu irmão, eu te ofendi. Me perdoa, me perdoe. Zeramos, partimos daqui para frente. Zeramos, caminhamos daqui para frente. Pois quando nós vivemos na verdade, irmãos, a graça e o perdão habitará em nosso meio. E o mundo verá que nós somos realmente, de fato, discípulos de Cristo. O mundo verá. Independentemente de onde você veio, se judeu, se gentil, se grego, o mundo virá que nós todos fazemos parte de um mesmo corpo, de um mesmo ideal, que é o ideal do Evangelho salvífico e redentor de Jesus Cristo. Que Ele tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós entendamos que ser esse novo homem, essa nova criatura, requer de nós alguns deveres. E que nós possamos praticar esses deveres para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Amém. Abaixe sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Reflita sobre isso. Talvez você precisa pedir perdão para alguém. Talvez você
precisa ser perdoado ou perdoar. Há também essa dificuldade, às vezes, de perdoar. Peça que o Senhor quebrante e quebre o seu coração, para te dê um coração perdoador. Nós não temos a opção de não perdoar. Oremos. Deus querido, Deus soberano, rendemos graças ao Teu nome, Pai. Te adoramos, ó Deus, na beleza da Tua santidade. Ao abrirmos a Tua palavra, ó Deus, ela nos exorta, ó Pai. Exorta a sermos mais santos. Exorta, ó Deus, a sermos mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Exorta-nos, ó Deus, a sermos um novo homem, uma nova mulher. Ó Deus, e esse processo nós entendemos que, por vezes, ele é gradual. Ele não é de uma hora para outra, ele vai acontecendo, ó Pai, muitas vezes até lentamente. Mas nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê um coração perdoador. Ó Deus, que o Senhor nos dê a capacidade, ó Deus, e a humildade de pedirmos perdão quando for necessário. Que o Senhor nos dê a capacidade, ó Deus, de como corpo, igreja, ó Deus, a igreja aqui nessa comunidade, ó Deus, de sermos, ó Deus, termos comunhão uns com os outros. Para que essa igreja, ó Pai, para que esse povo te adore, ó Deus, mais e mais. Para que esse povo te adore, ó Deus, com integridade de coração. Para que esse povo, ó Deus, te adore como convém a um filho e servo teu te adorar. Que a nossa adoração não seja, ó Deus, uma mera fantasia, ó Pai, mas que a nossa adoração seja real, que ela seja verdadeira, que ela seja contínua, que ela seja próspera, ó Deus, que ela seja, ó Deus, em todos os instantes, em todos os atos das nossas vidas, ó Pai. Seja conosco, ó Pai, abençoa a nossa igreja. Se há, porventura, ó Deus, algum irmão aqui com alguma dificuldade para com o outro, ó Deus, se há alguns irmãos assim, que o Senhor traga perdão, ó Deus, que o Senhor traga restauração a essas vidas e que elas possam, ó Deus, fazendo uma autoanálise, buscar, ó Deus, esse perdão mútuo, buscar, ó Pai, novamente esse ajuntamento e possam caminhar em unidade, possam te adorar juntos, ó Pai, possam participar da tua mesa juntos, ó Deus, e possam te servir juntos como convém e como um corpo, ó Pai. Continua nos abençoando, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Dá-nos também, ó Deus, uma boa semana na tua presença, ó Pai. Seja conosco, ó Pai, em todos os momentos, ó Pai, do nosso dia a dia, das nossas rotinas, ó Deus, no trabalho, ó Deus, na escola, na faculdade, ó Deus, em casa, ó Deus, nos deslocamentos que fazemos muitas vezes, ó Deus, nos protege, ó Deus, cuida do teu povo, ó Pai, cuida dos teus servos, da tua igreja, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, reconhecer que o Senhor cuida de nós, ó Pai, tem cuidado de nós em todos os momentos das nossas vidas, e que isso, ó Deus, traga a nós um sentimento de gratidão, ó Pai, e que possamos te adorar. Nos abençoe, ó Deus. Agora na ida para os nossos lares, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, nos protegendo. Nós oramos no santo, bondoso, precioso nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Amém. Irmãos,